Olá, essa é a nossa quarta videoaula. Hoje falaremos sobre multiplicação entre números naturais. Então, isso significa o quê? Significa que nesta videoaula não vamos tratar de multiplicação com números negativos, certo? Então, vamos para um exemplo. Como é que eu resolveria 25 vezes 8? Obviamente, você pode somar 25 mais 25 8 vezes, mas isso daria bastante trabalho. A ideia da multiplicação é simplificar esse tipo de operação. Então, a estrutura ela é muito parecida com a da soma e a da subtração. Eu boto o número que eu quero multiplicar, 25, indico a operação que eu estou fazendo, então vezes, e o número que eu estou fazendo, 8. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar este 8 aqui e multiplicar por 5. Então, quanto é 8 vezes 5? 40. Então, do mesmo jeito da adição e da subtração, vai descer o 0 e subir o 4, certo? Agora eu faço 8 vezes 2. Lembrando, vai da direita para a esquerda, no sentido dessa setinha. Da direita para a esquerda. Bom, então 8 vezes 2, 16. Só que mais o 4 que subiu, fica 20. Então, o resultado dessa multiplicação é 200, certo? Vamos para um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos quanto seria o valor de 13 vezes 7. Esse pontinho aqui tem autores de livros que botam x, certo? Mas a gente vai sempre estar usando o pontinho, que é um sinal mais moderno e eu prefiro esse sinal para multiplicação. O x eu deixo para outras coisas. Então, 13 vezes 7, ok? Então, vamos lá. Ó. Eu coloco o número que eu quero multiplicar, 13. Indico a operação, vezes. E quem é que eu vou estar operando? 7, né? Então, ó, 7 vezes 3, 21. Então, 21, veja que eu só posso deixar a unidade aqui. Então, eu só vou deixar o 1, do mesmo jeito que era na soma e na subtração. Então, deixo o 1, então vai subir quem? Vai subir o 2, ó. Sobe esse 2. Então, sobe 2 aqui, ó. Ok? Bom, agora eu vou fazer 7 vezes 1, que dá 7. Só que eu tenho que adicionar esse 2 que subiu aqui. Então, 7 mais 2, 9. Então, o resultado disso é 91. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos 836 vezes, ou multiplicado por 5. Então, do mesmo jeito, vou colocar o 836 em cima, indico a multiplicação, que é a operação que eu estou fazendo, e coloco 5 embaixo. Lembrando que eu tenho que seguir esta orientação. Certo? Eu tenho que ir da direita para a esquerda. Então, se eu tenho que seguir esta orientação, vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 6, depois 5 vezes 3 e depois 5 vezes 8. Então, 5 vezes 6, 30. Então, do mesmo jeito que a gente fez, a gente só deixa a unidade e sobe a dezena. Então, o 0 deixa e o 3 sobe, ok? Agora, nós temos 5 vezes 3, que dá 15. Só que 15 mais 3, 18. Do mesmo jeito, a gente deixa a unidade embaixo e sobe a dezena. Então, o 8 baixa e o 1 sobe. E por fim, 8 vezes 5, 40, certo? Com mais 1, 41. Então, veja que, mesmo sendo uma operação diferente da soma e diferente da subtração, tem certas semelhanças na resolução. Então, vamos para o quarto exemplo.
Então, a gente indica aqui, antes de ir por 4, a gente indica o quê? Que esse resultado é 4.180. O quarto exemplo, nós temos quanto é 1.263 vezes 9, ok? Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer 1.263 vezes 9. Aqui, do mesmo jeito, pode ter infinitos números, sempre vai ser do mesmo jeito. Eu vou começar pela direita e vou percorrendo até chegar no fim pela esquerda. Então, vamos lá. 3 vezes 9 dá 27. Então, ó, o 2 aqui, o 7, quero dizer, o 7 desce porque é a unidade e o 2 sobe. Então, vai ficar 7 embaixo e 2 subiu, ok? Ó, 6 vezes 9, 54. Só que o 54 aqui vai somar com 2, então vai dar 56. Se dá 56, o 6, que é a unidade, fica, e o 5, que é a dezena, sobe, certo? Então vai ficar o quê? 6 embaixo e 5 em cima. Agora, nós temos 9 vezes 2, que dá 18. 18 mais 5, 23. Então, do mesmo jeito, 23. Ó, a unidade é o 3, então é esse que fica embaixo. E o 2, ele sobe, certo? Então, vai ficar o quê? 3 embaixo e 2 em cima. E, por fim, 9 vezes 1, 9. Com o 2 que está aqui, fica 11. Então, o resultado da nossa multiplicação é 11.367. Agora faremos o quinto exemplo. O quinto exemplo já é diferente. Pense, aqui eu multipliquei apenas por um termo. E se eu quisesse, por exemplo, multiplicar por 2 termos? Aí a coisa muda um pouco, ok? Mas a gente vai ver que muda apenas um pouco. Ó, 25 vezes 12. Então, aqui já não tem só um número. Então, o que fazer quando tem esses dois números? Vamos ver agora. Então, a estrutura é ainda a mesma. Coloco 25 em cima, vezes e 12 embaixo, certo? Aqui, eu fazia 2 vezes 5 e 2 vezes 2 antes, né? Se só fosse 2, não 12. A ideia continua sendo a mesma, certo? Eu vou esquecer que existe esse 1 aqui e vou fazer apenas com o 2. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10. Então, desce o 0, sobe o 1. E 2 vezes 2, 4. Com 1 que subiu, 5. Agora, vem a ideia, certo? Eu agora esqueço que existe o 2. E faço como se fosse só 1. Então, 1 vezes 5 e 1 vezes 2. Mas, para fazer isso, como 2 é a segunda casa, vocês no futuro vão entender o motivo por quê, mas é importante vocês saberem que essa regra existe. A gente, no lugar de começar abaixo do 0, começa uma casa direcionada para a esquerda. Uma casa apenas. Então, vai ficar como? Então, nessa primeira, antes de fazer qualquer multiplicação, a gente já coloca um 0 aqui, abaixo do 0, certo? Já indicando que é o segundo número que a gente está fazendo. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. E agora eu somo. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Sobe 1. E 1 mais 2, 3. Então, o resultado disso é 300. Ok? Bom, talvez não tenha ficado tão claro, mas vamos fazer vários exemplos e vamos tirar as dúvidas. Então, vamos para o sexto exemplo, ok? No sexto exemplo, nós perguntamos: quem é 130 vezes 24? Ok? Bom, isso aí é muito fácil de resolver. A estrutura é sempre a mesma da multiplicação. Então, 130 vezes
24. Bom, do mesmo jeito, a gente vai fazer primeiro com 4, ignorando esse 2, e depois com 2. 4 vezes 0, 0. Então, eu acabei de fazer 4 vezes 0, certo? Então, 4 vezes 3, 12. Então, sobe 1. E 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Aí, ó. Eu tenho que pular uma casa, já que é o segundo número que eu estou falando. Lembra a regrinha que eu falei aqui? Antes de resolver, a primeira coisa que você coloca é um 0 aqui. Certo? Primeira coisa, independente. E agora resolve normal. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. E soma esses dois resultados. Então, 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11. Então, sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, meu resultado é 3.120. Vamos para um sexto exemplo. Sexto não, sétimo exemplo. Bom, no sétimo exemplo nós temos 825 vezes 36. Então, do mesmo jeito a gente vai montar a conta. Então, vai ficar o quê? 825 vezes 36. E bota o traço. Então, ó, ignorar o 3 por enquanto. Então, vai ficar 6 vezes 5 dá 30. Então, desce o 0, sobe o 3. 6 vezes 2, 12. 12 com 3, 15. Então, desce o 5, sobe o 1. Certo? O que é até aí? 6 vezes 8, 48. Com 1, 49. Não é o segundo número que eu vou multiplicar agora. Então, do mesmo jeito, ó, coloco um 0 automaticamente aqui, antes de fazer qualquer coisa. Certo? Então, vai ficar o quê? Aí eu apago esses que tem aqui em cima, porque são da conta anterior. Então, 3 vezes 5, 15. Então, desce o 5, sobe 1, né? 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. E por fim, 3 vezes 8, 16. E agora somo. Então, 0, 5 mais 5, 10. Subiu 1 aqui, ó. Então, aqui ficou o quê? 9 mais 1, 10. Com 7, 17. Subiu 1. 4 mais 6, 10. Com 1, 11. Então, sobe 1. E aqui fica um 2. Então, isso aqui dá 21.700. Vamos por um oitavo exemplo. No oitavo exemplo, nós temos 1.244 vezes 53. Então, a ideia continua sendo a mesma. Coloco 1.244 primeiro, vezes 53. E o traço? Bom, eu sempre faço os traços tronchos, então vamos lá. 3 vezes 4, 12. Então, desce o 2, sobe o 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Então, desce o 3, sobe o 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Não sobe nada. E 3 vezes 1, 3. Já que é o segundo número que eu vou multiplicar, antes de multiplicar, já coloco um 0 aqui embaixo, certo? Então, ficou bem clara essa ideia aí, né? Então, vai ficar o que agora? Apago os do 3. E agora ignoro o 3, né? Vamos ignorar o 3. E vamos fazer a multiplicação como só tivesse o 5 aqui. Então, vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20. Então, desce o 0, sobe 2. Ok? 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Então, desce o 2, sobe 2 também.
E agora vamos cá. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, desce o 2 e sobe 1. E agora, 5 vezes 1, 5 com 1, 6. E somo. Sempre soma, minha gente. Não faz subtração nem nada, não. É soma. Então, 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. 7 mais 2, 9. 3 mais 2, 5. E 6, 6. Então, o resultado dessa multiplicação é 65.932. Tá legal, David. A gente acabou de fazer com 2 números, certo? Fez com um número também, multiplicando. E se tiver 3? A estrutura do 3 é igual à estrutura do 2, que é igual à estrutura do 1. Vamos fazer um exemplo? Se fizermos 836 vezes 134. Não é nada de se assustar. A estrutura é a mesma. Então, vai ficar 836 vezes 134. Então, primeiro eu começo com 4. É como se eu realmente esquecesse que esses dois números existem. Esqueço. Só é 4, tá bom? Então, vamos ficar com o quê? 4 vezes 6, 24. Então, desce o 4, sobe o 2, que é 24. 4 vezes 3, 12. 12 com 2, 14. Então, desce o 4 e sobe 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. Bom, como a gente já viu, se é o segundo número, a gente já bota um 0 automaticamente aqui, certo? Bota esse 0, independente de você fazer a multiplicação. Aí, vê bem, gente. Como a gente vai fazer a multiplicação pelo 3, a gente esquece que esse e esse existem. É só como se só tivesse o 3 aqui, tá bom? Então, vai ficar como agora? 3 vezes 6, 18. Então, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, desce 0, sobe 1. 3 vezes 8, 24. 24 com 1, 25. Pronto, aí vem a novidade, né? Veja bem. Agora, nós vamos fazer pelo número 1. Então, se aqui eu botei um 0 pelo número 1, que é o terceiro número, eu vou colocar 2 zeros. Se tivesse um quarto, por exemplo, era 3 zeros. Se tivesse um quinto, 4 zeros. E assim ia. Mas como aqui só tem 3, é o terceiro número, então eu coloco 2 zeros, certo? Então é como se fosse a quantidade de zeros é a posição do número menos 1. Então se é o terceiro, 3 menos 1, 2. Então 2 zeros, né? Então vai ficar o quê? E como se eu esquecesse que esse e esse existe. Então é 1 vezes isso. Então vai ficar o quê? 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 8, 8. E agora eu somo. Então, ó, 4. 4 mais 8, 12. Sobe 1. Certo? Então, vai ficar o quê? 4 com 6, 10. Sobe 1 de novo. Aqui ficou 4 com 5, 9. 9 com 3, 12. Então, sobe 1 também. E agora, 3 com 8, 11. Então, meu resultado é 112.024. Vamos para o exemplo 10, tá certo? Bom, no exemplo 10, nós temos 3.212 vezes 821. Então, como é que vai ficar isso aqui? A estrutura é sempre a mesma. Então, 3.212 vezes 821. E bota o traço. Nosso velho amigo traço. Então,
Explicando por fim, é como se eu cortasse esses dois números, eles não existem para mim, eu ignoro eles, e faço essa multiplicação apenas por 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Bom, como é o segundo número, a gente já viu a regrinha, certo? Então, coloca um 0 aqui, certo? E faz a multiplicação normalmente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. E por fim, como é o terceiro número, coloca 2 zeros, né? Então vamos ficar 8 vezes 2, 16. E sobe 1, ok? Agora, 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Certo? Já que subiu 1 aqui, né? 8 vezes 2, 16 de novo. Sobe 1. Certo aqui? E por fim, 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. E somo. Lembrando, sempre soma. Não faz subtração nem nada, é soma. 2. 1 mais 4, 5. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Sobe 1. Certo? Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 9, 17. Subi 1 de novo. Só sobe 1, né? 6 mais 6, 12. Com 1, 13. Então, sobe 1 aqui. E 1 mais 5, 6. E 2 aqui. Então, meu resultado é 2.637.052. Bom, agora faremos um exemplo 10 e mostraremos uma propriedade interessante da multiplicação, ok? Vejam bem, quando eu digo quanto é 5 vezes 2, você automaticamente me responderia que é 10. Agora, se eu perguntar quanto é 2 vezes 5, você também me responderia automaticamente que é 10. Essa continha nos faz pensar. Será se a ordem da multiplicação importa de alguma coisa? A resposta é não. Então, eu vou fazer alguns exemplos para mostrar a vocês que a ordem de uma multiplicação não importa basicamente em nada. Então, exemplo 11. Então, ela também segue aquela mesma propriedade da adição, certo? Então, no exemplo 11, 251 vezes 12. Quanto é isso? Vamos fazer aqui, certo? Vejam bem, 251 vezes 12. A gente já sabe fazer, a gente já viu vários exemplos desse gênero. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, sobe 1. E 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Bom, agora 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. E somo. Então, vai ficar o quê? 2, 1, 10. Sobe 1. E 3. Aqui, vocês perceberam que eu dei um espaço, né, no lugar de colocar um 0. Aqui é como se tivesse um 0. Já que é o segundo número, eu tenho que botar um 0 aqui, né? Bom, talvez eu tenha ido rápido demais, mas na próxima vez eu vou lembrar de colocar esse 0, certo? Então, vejam bem. Deu esse valor, ok? Então, deu 3.012. Se eu fizesse o contrário, se eu fizesse 12 vezes 251, quanto será que vai dar? Vejam bem, então vai ficar 12 vezes 251. Então, a ideia aqui vai ficar o quê? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Como é o segundo número, coloco um 0 aqui, né? Dessa vez eu lembrei. Então, 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. E agora, falta só com 2. Como é o segundo número, então 2 zeros. Como é o terceiro número, 2 zeros. Então, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Agora eu somo. Então, vai ficar o quê? 2
1. 6 mais 4, 10. Sobe 1. E fica 3 aqui. Então, deu 3.012 de novo. Ou seja, realmente, parece que nossa ideia inicial é verdadeira. Qual era a ideia que a gente estava tendo? Que 251 vezes 12 é igual a 12 vezes 251. Em palavras, a ordem da multiplicação não importa de nada. Vamos fazer mais um exemplo para ver se isso é verdade. Exemplo 12. Quanto seria 1030 vezes 81? Certo? Então, do mesmo jeito a gente já fez. 1030 vezes 81. Bota o traço. 1 vezes 0, 0, né? 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Como a gente vai multiplicar pelo segundo número agora, né? Então, bota um zerinho aqui. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Então, sobe 2. E aqui, 8 vezes 1, 8. Com o 2 que subiu, 10. Lembrando que soma. Então, fica 0, 3, 5, 0, 1. Então, deu 10.530. Vamos fazer o contrário para ver se é a mesma coisa? Então, quanto seria 81 vezes 130? Então, vamos lá, ó. Então, multiplicar por 0 é uma beleza, né? Então, vai ficar 0 vezes 1, que dá 0, e 0 vezes 8, que dá 0 também. Como é o segundo número, já sabe que tem um zerinho aqui. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Agora é o terceiro número, então 2 zeros, certo? Então vai ficar o quê? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 8, 8. Então 0, 3, 5 e 10. Então deu 10.530. Ou seja, acabamos de concluir que 130 vezes 81 é igual a 81 vezes 130. Ou seja, a ordem não importa. Certo? Vamos agora para o exemplo 13. No exemplo 13, vamos fazer 65 vezes 32. E vamos provar que isso é a mesma coisa que 32 vezes 65, como a gente já viu nos dois exemplos anteriores. Então, 65 vezes 32 é muito fácil de se fazer. Então, ó, 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. Esse 3 ficou feio. 13. Bom, agora, como é o segundo número, um zero aqui, né? 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Somo. Mais uma coisa muito horizontal, né? Então, 0 mais 0, 0. 3 mais 5, 8. 1 mais 9, 10. Sobe 1. E 1 mais 1, 2. Deu 2080. Vamos agora ver quanto é 32 vezes 65. Então já dá para perceber que também vai dar 2080, né? Só estou fazendo isso para mostrar a você que realmente sempre funciona se você fizer o contrário. Sempre. Então, 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Certo? Aqui eu vou fazer o que agora? Botar um zero, porque não é o segundo número. Vai ficar 6 vezes 2, 12. Então sobe 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. E agora soma.
Então dá 0, 8, 10. Sobe 1, dá 2. E veja que incrível, nossa, que surpreendente, né? Deu 2080. Não vou fazer mais exemplos assim, porque eu acho que já ficou claro, certo? Veja que 65 vezes 32 deu a mesma coisa que 32 vezes 65. Independente da ordem que você bote a multiplicação, ela vai sempre dar o mesmo resultado, ok? Seja para números naturais, inteiros e outros números que a gente vai ver no cursinho também. Então vamos para o exemplo 14. Esses próximos 3 exemplos vão ser apenas considerações finais para uma revisão do que a gente vai fazer. Então, quanto seria 12 vezes 7 vezes 31? A gente já tem uma ideia do que fazer aqui. Então, eu vou fazer 12 vezes 7 primeiro, certo? E depois multiplicar o resultado por 31. Então, vamos lá, ó. 12 vezes 7. Vai dar quanto? 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Certo? Então, dá 84. Então, no lugar desse colchete todo, eu boto 84 vezes 31. Então, agora vamos fazer 84 vezes 31. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Certo? Como é o segundo número, coloco um 0 aqui. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com 1, 25. E agora eu somo. Então, 4. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 5, 6. E 2. Então, o resultado disso é 2.604. Vamos para o exemplo 15. Quanto é 21 vezes 31 vezes 45? Então, do mesmo jeito, eu vou fazer primeiro esses dois. Aí, veja, como a gente aprendeu que a ordem não importa, fazer aqui e aqui também não vai importar nada, certo? Então, só para mostrar, vou começar por esses aqui, certo? Então, vamos começar por 31 vezes 45. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. Só que lembrando que eu tenho que colocar um 0 aqui primeiro, né? Então, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 5, 9, 3, 1. Então, o 21 vezes 1, 3, 9, 5. Veja, como a ordem não importa, seria muito mais inteligente de nossa parte fazer isso aqui. A ordem pouco importa, não é verdade? Então eu posso fazer isso tranquilamente. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. E agora eu boto um 0, já que é o segundo número, né? Então, 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. E 2 vezes 1, 2. E agora soma. Então dá 5, 9. 9 mais 3, 12. Sobe 1. 9 de novo. Porque 7 mais 1, 8, com 9 e 2. Então, dá 29.295. Bom, agora faremos o último exemplo, certo? Quanto é o exemplo 16? No exemplo 16, nós temos 131 vezes 22 vezes 78. Então, faremos esses dois primeiros aqui.
Bem, fazendo esses dois primeiros, nós temos 131 vezes 22. Então, dois vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Como é o segundo número, a gente coloca um zerinho aqui, como a gente já falou, né? Então, agora vamos ficar com 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. A mesma coisa, né? Então, eu somo 2, 8, 8, 2. Então, isso na verdade é 2.882 vezes 78. Ok? Então, agora a gente vai fazer essa multiplicação. Então, aqui. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 8, 64. Com 1, 65. Sobe 6. 8 vezes 8, 64. 64 com 6, 70. Então, desce 0. E sobe 7. Por fim, 8 vezes 2, 16. Não é isso? 16 mais 7, 23. Bom, como é o segundo número, bota um zerinho aqui. Então, 7 vezes 2, 14. Sobe 1, ok? 7 vezes 8, 56. Com 1, 57. Então, sobe o 5. 7 vezes 8, 56. Com 5, 61. 7 vezes 2, 14. Com 6, 20. E agora soma. 6, 9, 0 mais 7, 7. 3 mais 1, 4. 2 com 0, 2 e 2. Então, esse resultado deu 224.796. Bom, com a quantidade de exemplos que fizemos, acho que a multiplicação ficou bem clara. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Obrigado.